aí, minha gente queridíssima, esse caderno está crescendo. Eu costumo dizer que a mão que dói hoje é que vai aprovar, viu? No 20º exame de ordem. Então não tem problema não, é para a mão doer mesmo. Muito bem, pessoal. Além das limitações materiais expressas, as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, nós começamos a analisar que, segundo a doutrina e a jurisprudência, há limites materiais implícitos, as chamadas de cláusulas tácitas. Muito bem. E aqui nós colocamos a forma de governo republicana, o sistema de governo presidencialista e acrescentando a titularidade do poder constituinte. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz que todo o poder emana do povo. Ou seja, nós somos os titulares da força política, do centro de decisões. Nem sempre realizamos esse poder diretamente, não é? Por isso temos os nossos representantes. Mas nós somos os titulares do poder, segundo a Constituição, nesse princípio democrático, estabelecido no artigo 1º, parágrafo único. Muito bem, prestem bastante atenção. Será possível que uma emenda constitucional possa alterar quem é o titular do poder? Transferir esse poder para os membros do Congresso Nacional? Não, minha gente. Porque, segundo a doutrina e a jurisprudência, essa é uma limitação material, não é, de conteúdo implícito ao poder reformador. Muito bem. O artigo 60, ele traz o processo de reforma da Constituição. Poderia o artigo 60 sofrer uma emenda constitucional para facilitar o processo reformador? Turma, o entendimento da doutrina é o de que não é possível. Por quê? Se o artigo 60 for alterado para facilitar o processo de reforma, a nossa Constituição ela está em risco. Vejam só, são quase 30 anos, menos de 30 anos de história constitucional, e a nossa Constituição já sofreu mais de 91 emendas, são muitas emendas constitucionais por um período curto. Se fosse possível facilitar o processo de alteração da Constituição, isso abalaria o coração do ordenamento jurídico. Então, registre que, além das limitações materiais expressas, as emendas enfrentam os limites materiais implícitos, aqui apresentados como a forma de governo republicana, o sistema de governo presidencialista, a titularidade do poder constituinte e o artigo 60, que não pode sofrer uma reforma para facilitar o processo de elaboração das emendas. Por exemplo, o quórum, sabemos, é o de 3/5, não é? Em 2 turnos de votação. Pode uma emenda alterar o artigo 60 para facilitar o quórum, 1 turno em cada casa? Dentro dessa perspectiva, isso não é possível. Turma querida, a Constituição só pode ser alterada formalmente, visivelmente, por meio de uma emenda constitucional. Muito bem. Mas a cada dia se agiganta no país um fenômeno de mudança informal da Constituição, cobrado, inclusive, recentemente no exame de ordem, o fenômeno da mutação constitucional. O que vem a ser a mutação constitucional? Anote no seu caderno. A mutação é o processo informal de mudança da Constituição, que permite a releitura do texto à luz dos novos fatos, à luz da nova realidade, permitindo que a Constituição esteja sempre conectada com o nosso país. Nem todas as mudanças da Constituição são feitas pelo Congresso Nacional. Nem todas as mudanças atendem à vontade do povo. Então, a mutação constitucional é um fenômeno informal de mudança da Constituição que permite a releitura do texto à luz dos novos fatos, à luz da nova sociedade, permitindo que a Constituição esteja sempre conectada com a realidade do país. Venham aqui comigo.
Mutação constitucional, esse fenômeno informal de mudança da Constituição, pode ser também chamado de manifestação do poder constituinte difuso, transição constitucional ou ainda de mudança informal da Constituição. Então, prestem bastante atenção. Mutação constitucional pode também ser explorada na nossa prova com a expressão poder constituinte difuso, transição constitucional ou mudança informal da Constituição. São expressões sinônimas. Ô Flávia, a mutação constitucional é um fenômeno privativo, exclusivo do Poder Judiciário? Não, gente. Na visão doutrinária, a mutação constitucional pode ser apresentada pelo Poder Legislativo, Executivo e até pelo povo. Agora, sem dúvidas, diante da posição constitucional do Supremo, a mutação que a gente conhece no país, né, os grandes exemplos de mutação, são realizados pelo STF. A banca da primeira fase não vai perguntar grandes detalhes sobre a mutação constitucional. Não é o tipo de questão. Mas eu quero que vocês anotem um conceito, que é a mudança informal da Constituição. É a mudança de sentido, de contexto, sem alteração formal do seu dispositivo. E eu tenho um exemplo bem claro, né, e conhecido para compartilhar com vocês. O que diz o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que a união estável é aquela formada pelo homem e pela mulher, não é? Muito bem, há uns anos atrás, o que o STF decidiu no julgamento da ADI 4277, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277. A Corte, em nome da dignidade da pessoa humana, da autonomia da vontade, da liberdade, não é? Da igualdade, a Corte decidiu que o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, se estenderia também para as relações homoafetivas, que não cabia ao Estado dizer como as pessoas deveriam amar, manifestar as suas emoções. Bem, não houve mudança formal. O artigo 226, parágrafo 3º, continua com a mesma redação. Mas o que aconteceu sobre a união estável? A união estável passou a se estender também para as relações homoafetivas. Gente, uma mudança informal da Constituição à luz, né, das novas demandas sociais, né? Então, não esqueçam, a mutação constitucional é o processo informal de mudança da Constituição que permite a releitura do texto à luz, não é, do que a sociedade apresenta, não é, e que precisa se conectar com o texto constitucional e vice-versa. Muito bem, minha turma queridíssima, turma da aprovação. Nós vamos estudar agora uma classificação muito famosa do professor José Afonso da Silva sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Prestem atenção. Entre as normas que estão na nossa Constituição, sejam elas as normas do corpo fixo ou as normas do ato das disposições constitucionais transitórias, sejam normas nascidas naquele 5 de outubro de 88 ou as normas que foram inseridas por meio das emendas constitucionais, enfim, as normas constitucionais, elas não têm uma posição em regra de hierarquia entre si. São todas as normas da Constituição, perfeito? Mas há uma diferença entre elas quanto à produção dos seus efeitos jurídicos. Prestem bastante atenção. Há normas da Constituição que produzem efeitos jurídicos desde a sua entrada em vigor e não podem sofrer restrições por parte do poder público. Há normas da nossa Constituição que produzem efeitos jurídicos desde a sua entrada em vigor, mas que podem sofrer restrições. E há normas que precisam da atuação do poder público, seja da atividade legislativa ou da atuação administrativa, para que possam produzir os seus efeitos. Então, nós vamos começar a estudar agora, me acompanhe, o tema eficácia e aplicabilidade das normas
constitucionais. Vamos cuidar dessa teoria tripartida do professor José Afonso da Silva, né? Que é uma classificação muito importante, inclusive acobrada pela banca. Bem, segundo esse grande mestre do direito constitucional, as normas constitucionais, quanto à sua eficácia e aplicabilidade, se dividem entre normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida. Prestem bastante atenção. Apesar de ser uma classificação tripartida, nós podemos analisá-la de forma também bipartida. Como assim, Flávia? Venham comigo. As normas de eficácia plena e as de eficácia contida são normas auto-aplicáveis. São normas que produzem seus efeitos jurídicos desde a sua entrada em vigor. As normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida são não auto-aplicáveis. Não auto-aplicáveis. Muito bem. Vamos lá. Vamos organizar o raciocínio. As normas de eficácia plena, quando elas entram em vigor, elas já estão aptas a produzir completamente os seus efeitos jurídicos. Elas têm incidência direta, imediata e integral. Venham aqui comigo, eu coloquei isso por escrito, olha só. As normas de eficácia plena são aquelas que desde o seu momento, desde o momento de sua entrada em vigor, estão aptas a produzir os seus efeitos jurídicos. Por que tem uma incidência direta? Porque entre elas e a produção dos seus efeitos jurídicos, não há necessidade de lei ou de intermediação pelo poder público. Porque a eficácia é imediata, porque não há lapso temporal entre a entrada em vigor da norma e a produção dos seus efeitos jurídicos. Elas nascem já produzindo os seus efeitos. E por que integral? Vamos lá. Porque não podem sofrer restrições por parte do poder público. São normas que se bastam, né? São normas que não podem sofrer restrições por parte do poder público. Muito bem. Exemplos de normas de eficácia plena. Gente, o artigo 1º da Constituição diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Essa norma se basta. Ela já produz os seus efeitos jurídicos desde a sua entrada em vigor. Não precisa de lei para a produção dos efeitos. Não precisa de atuação administrativa. É uma norma que já passou todo o recado, ela já produz todos os seus efeitos jurídicos desde a sua entrada em vigor. O artigo 2º da Constituição diz que são poderes da República independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário, ponto. É uma norma também autoaplicável, que produz efeitos jurídicos desde a sua entrada em vigor, que não depende de lei ou atuação administrativa, é uma norma pronta. O artigo 5º, inciso 3 da Constituição diz que a tortura e o tratamento desumano ou degradante são vedados completamente. Turma, não há necessidade de lei para saber que a tortura é vedada. Não há necessidade de atuação administrativa para saber que o tratamento desumano ou degradante é proibido no país. Então, a norma autoaplicável, ela produz efeitos desde a sua entrada em vigor. Ela tem incidência direta, ela tem incidência imediata. Toda vez que eu falo sobre esse assunto em sala, eu me lembro de uma passagem curiosa da minha vida, né, de sala de aula. Um aluno no curso presencial aqui no Rio de Janeiro, eu sou baiana, viu, gente? Já perceberam, né? Mas eu moro há 14 anos no Rio de Janeiro, tá certo? Bem, então, um aluno
me encontrou na sala dos professores e disse assim, professora, no intervalo de aula, professora, você pode levar minha Constituição para casa? Aí eu disse assim, mas querido, não falta Constituição na minha casa, eu até coleciono as Constituições dos outros países, sou apaixonada pelo direito constitucional. Acho que a Constituição, né, será melhor na sua casa, porque a minha já tem muitas Constituições. E ele disse assim, não, professora, não estou lhe dando de presente, não, porque achei realmente que você não precisava. Eu quero que você leve a minha Constituição para casa para escrever ao lado de todos os artigos, incisos, alíneas e parágrafos, se a norma é plena, contida ou limitada. Eu quase caí para trás, né? Diante daquele pedido inusitado. Eu disse assim, mas criatura, não é? Preste atenção. Olha a minha Constituição de Trabalho, veja se tem, né, alguma remissão a se a norma é plena, contida ou limitada. E aí ele disse assim, professor, mas você não precisa, né? Já dá aula há alguns anos, mas eu preciso. Aí eu combinei com ele o seguinte, olha, o curso está começando agora. Eu não vou levar sua Constituição para casa, não, né? Em nome da dignidade da pessoa humana. Era uma sexta-feira, ele queria que eu passasse o fim de semana inteiro escrevendo ao lado da Constituição. Não vou levar, não. Mas a gente vai combinar o seguinte, se lá no finalzinho do curso você não compreender, né, a matéria, não compreender os conceitos, não compreender a identificação de uma norma plena, contida ou limitada, eu prometo que eu escrevo, né, ao lado de alguns dispositivos. Aí o aluno ainda disse assim, então pelo menos o artigo 5º inteirinho. Eu disse, olhe, 78 incisos e 4 parágrafos. Mas pensei, pode ser, mas vamos ver no final do curso. Aí no final do curso não precisou não, né, porque ele já tinha compreendido, já estava encantado também pelo direito constitucional. Mas voltando aqui, me acompanhe. Então essas são as normas de eficácia plena, as normas que se bastam, as que produzem efeitos jurídicos desde a sua entrada em vigor. Não há necessidade de atuação futura do poder público, não há necessidade de lei para que essas normas produzam, né, os seus efeitos jurídicos imediatamente e não podem sofrer restrições por parte do poder público. Bem, agora vamos lá. Eu disse a vocês que as normas contidas são tão auto-aplicáveis quanto as plenas, não foi? É isso mesmo. As normas contidas, elas nascem produzindo os seus efeitos jurídicos máximos, turma. Elas têm uma incidência direta e imediata. Não há necessidade de lei ou de ato administrativo para que as normas contidas produzam seus efeitos jurídicos. Também não há nenhum intervalo entre o seu nascimento e a produção dos efeitos. Então, as normas contidas, elas são muito parecidas com as normas plenas. Venham comigo. Olha só. À semelhança das normas plenas, as contidas também estão plenamente aptas a produzirem todos os seus efeitos jurídicos essenciais, desde a sua entrada em vigor, produzindo igualmente incidência direta e imediata. Até aqui, as plenas e as contidas têm as mesmas características. Mas, turma, a contida, ela tem incidência não integral. Por quê? Porque ela pode sofrer restrições por parte do poder público. É essa parte da norma contida que a diferencia da plena. A norma contida pode sofrer restrições por parte do poder público e sofre, não é? Nós estamos aqui hoje em razão de uma norma de eficácia contida. E lógico, né, que tem um lado positivo, porque aprender é liberdade, não é? Relembrar os conceitos fará bem para a vida toda, isso é muito importante. Então, tentem aproveitar ao máximo esse estudo, não só para a OAB, mas para a atividade como advogado, para o concurso público. Essas matérias, elas são importantes de qualquer forma. Flávia, mas eu não queria estudar assim, né, por obrigação. Eu sei. Então, eu sei que tem um lado negativo, mas vamos focar no positivo, tá? Vamos atrair energia do bem. Então, estamos aqui hoje, né, graças a uma norma de eficácia contida. Oba! O artigo 5º, inciso 13, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, podendo a lei restringir o exercício profissional. Então, turma, bacharel em Direito,
não pode hoje ser advogado sem passar pelo exame da OAB. Vejam bem, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A norma contida, ela nasce produzindo os seus efeitos jurídicos máximos, até que venha uma lei ou um ato administrativo restringindo a sua atuação. Então, quando o artigo 5º, inciso 13, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, salvo as qualificações profissionais que a lei estabelecer, nós estamos diante de uma norma contida por quê? Porque enquanto a lei não estabeleça a restrição, a norma produz os seus efeitos jurídicos máximos. Outro exemplo, o artigo 5º, inciso 15, ele diz que é livre a locomoção em território nacional, podendo a lei restringir a entrada ou saída do país. Então, vejam, a liberdade, para ser garantida, não precisa de lei. A liberdade já produz efeitos desde a sua entrada em vigor. Mas a lei pode fazer o quê? Restringir a entrada ou saída do país. Vejam bem, ninguém pode sair do país sem um documento válido, não é verdade? Existem regras com relação à restrição de bagagem. Existem regras com relação ao que você pode levar, né, na bagagem de mão. Né? Ninguém pode sair por aí embarcando com uma faca desse tamanho, né? Para levar na bagagem de mão para cortar coco no Nordeste. Não pode. Né? Ninguém pode sair por aí com um isopor, né, na mão, pesando não sei quantos quilos, né, de acarajé, vatapá, camarão. Né? Existem regras. Né? Existem regras que devem ser obedecidas. Não é? Levar para o Chile, né, todas as iguarias baianas, não é possível. Não é? Há uma restrição específica, pessoal. Então, vamos lá. A liberdade de locomoção, ela é garantida, mas é possível que a restrição à liberdade de ir. Os meus exemplos foram ótimos, né? Mas, enfim, surgiram agora. Vamos para o artigo 93, inciso 9, que é melhor? O que diz o artigo 93? Vamos abrir a Constituição, a nossa obra-prima, né? Essa lindeza. O fato de não ser ainda uma Constituição real não desprestigia esse texto ideal tão importante que nós temos. Mas vamos lá. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz assim: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em caso nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público. O que nós temos aqui? A liberdade, né, a publicidade dos atos da audiência, mas a lei pode limitar a presença em determinados atos processuais às partes ou aos seus advogados. Turma, reflitam comigo. O processo é público, mas, dependendo da situação, é possível limitar essa publicidade? Lógico. Como é que a audiência pode estar aberta para os fofoqueiros de plantão, quando que se irá discutir na audiência guarda de criança, divórcio litigioso, né? Alimentos? Não faz sentido, não é? Então, a norma contida, ela é tão auto-aplicável quanto a plena. Ela também tem incidência direta e imediata. Mas o que a diferencia da plena é a possibilidade de restrição. E como é que a gente encontra essa restrição? Da leitura do próprio dispositivo. Ela já produz efeitos desde a sua entrada em vigor, mas pode sofrer restrições por parte do poder público. E essa restrição, ela está autorizada pelo próprio texto, né, da redação da norma constitucional. Bem, agora a gente vai para um outro grupo, o grupo das normas consideradas não autoaplicáveis. Venham comigo, olha só. Já as normas constitucionais limitadas, elas produzem efeitos jurídicos reduzidos, né? Tendo em vista que os efeitos principais dependem da atuação futura por parte do poder público. Prestem muita atenção. Essas normas, turma, elas têm incidência
indireta, mediata e não integral. Por quê? Elas dependem do poder público para que possam produzir os seus efeitos jurídicos. Essas normas não caminham sozinhas. Por exemplo, turma, o artigo 196 da Constituição diz que saúde é direito de todos e dever do Estado e deverá ser prestada mediante programas de integração do governo federal, estadual, distrital, municipal. A saúde pública no país não atende, né, nem parte do que a Constituição determina a ela. A educação, lá no artigo 205, né, é protegida, é direito de todos, dever do Estado, e deve também ser prestada mediante uma série de programas de integração dos governos, mas educação também ainda não é uma realidade, não é? Educação pública de qualidade, e não por culpa da Constituição, mas a sua previsão constitucional é por meio de uma norma limitada, que depende da atuação do poder público para que possa produzir os seus efeitos jurídicos. Olha só, as normas limitadas, elas são divididas em programáticas ou institutivas, também chamadas de organizatórias, tá? Vamos lá. As normas programáticas, elas traçam objetivos, metas, ideais que deverão ser delineados pelo poder público para que produzam os seus efeitos jurídicos essenciais, né? Estão vinculadas normalmente aos direitos sociais de segunda geração, né? Saúde, educação, moradia, enfim. Exemplos na Constituição, artigos 196, 205 e 211. Aqui eu já falei, saúde, educação, né? São exemplos de direitos sociais. Então, quando a Constituição cria um programa, uma meta, uma diretriz na área social, né, nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada de conteúdo programático. Agora vamos nós. As últimas, né, as normas institutivas ou organizatórias, elas criam institutos, serviços, órgãos ou entidades que precisam de legislação futura para que ganhem, né, vida real. Então, aqui eu coloquei artigo 134, parágrafo 1º, 93. A gente pode também destacar os artigos 112 e 113 da Constituição. Vai pegar essa Constituição, que ela está saudosa. A Constituição adora participar da aula de direito constitucional. Vamos nós. O artigo 112, por exemplo, diz o seguinte: a lei criará varas da Justiça do Trabalho. O 113, a lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos do Poder Judiciário. Quando a Constituição, ela cria um órgão, um instituto, uma função, um serviço, e diz que aquele órgão, instituto, função, serviço, deverá ser, né, deverá ser instituído por uma lei, não é, por uma outra norma, nós estamos diante de uma norma de eficácia limitada de conteúdo institutivo ou organizatório. Atenção, nós não estamos falando aqui de divisão com relação à hierarquia ou grau de importância. Todas as normas constitucionais estão lá no topo do ordenamento jurídico. São igualmente importantes, não é verdade? Nenhuma norma prevista na Constituição é desprovida de efeito jurídico. Toda norma produz efeitos jurídicos. Agora, atenção, porque as normas limitadas, elas produzem um grau de efeitos jurídicos um pouco inferior ao, né, das normas plenas e contidas. Mas não há nenhuma norma, atenção, turma, não há nenhuma norma prevista na Constituição que não possa produzir efeitos jurídicos. Todas elas produzem, ou mais ou menos, mas todas elas produzem efeitos jurídicos. Tá certo? Adivinha o que eu guardei para vocês, para o último capítulo da aula de hoje. Direito fundamental à nacionalidade.
que é cobrado tanto na prova de constitucional quanto em internacional. Tema importantíssimo. Aliás, tudo em constitucional é bonito, né? Eu já volto.